Bom dia, somos alunos do terceiro ano de administração e hoje apresentaremos sobre temas e subtemas do capítulo 12 do livro de História. O meu grupo é formado por mim, Luísa Paese, Alanis Lavini, Giovana Martins, Rian Felipe e Sofia Fontes. Primeiramente, irei falar sobre as críticas à globalização, que a partir do ano de 1999 passaram a ser em forma de protesto. Nesse ano, na cidade de Seattle, a Organização Mundial do Comércio se reuniu com políticos e representantes e economistas de vários países, principalmente dos ricos, para discutir sobre questões comerciais e também sobre um assunto que era em pauta na época, a globalização. Porém, neste mesmo evento, fora nas ruas, estavam aqueles que são chamados antiglobalistas, aqueles anti-globalização. Estes são aqueles que realizam críticas à Organização Mundial do Comércio, às multinacionais e transnacionais e ao Fundo Monetário Internacional. Para estes grupos, a globalização ela acaba gerando problemas grandes de desigualdade de poder. Então, para isso, para melhor organizar essas ideias e sugestões de alternativas para melhorar a situação, foi criado o Fórum Social Mundial, FMS. Entre essas propostas, a gente pode encontrar que sugere a substituição do regime econômico capitalista para um comunista ou socialista. E também eles conseguem gerar debates em relação ao clima. Além disso, também era muito discutido sobre os danos que eram causados ao meio ambiente e também aos direitos humanos. Eu vou falar sobre os conflitos e tensões no mundo atual. Bom, segundo a ONU, existem atualmente 30 regiões do mundo com a presença de conflitos armados. A maior parte desses conflitos envolve disputas por território, diferenças étnicas e religiosas e o controle de recursos naturais. Além desses conflitos, existem também zonas de grande tensão geopolítica, como é o caso da Coreia do Norte, do Irã. O século XXI tem início com a simbólica data de 11 de setembro de 2001, o atentado terrorista de Osama Bin Laden, as Torres Gêmeas. Dessa forma, o primeiro ano do milênio começou com uma grande catástrofe em que o medo trouxe uma estabilidade na defesa da paz mundial. As relações entre os estados tornaram-se mais complexas a partir desse atentado e a tensão militar adquiriu forças nos últimos anos. Essa estabilidade entre as nações é exemplificada na política nuclear do Irã, que, descumprindo as medidas de segurança, investe pesado na produção de armas nucleares, com a justificativa de que essa produção será exclusivamente utilizada para fins pacíficos. Mas existe uma insegurança entre vários países, principalmente do Ocidente, né? E essa narrativa iraniana seja coberta de interesses para uma suposta guerra nuclear. Eu sou Rian, eu vou falar sobre os conflitos do Oriente Médio. Para começar, você está falando que o Oriente Médio ele é composto por 15 países, são Afeganistão, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, são mais de 15 países. Mas não, são 15 países e somando toda a população dos respectivos países, eles têm mais de 200 milhões de habitantes. Bom, pelo fato do Oriente Médio ele ser bastante vasto, ele acaba abrigando uma grande variedade de povos que acabam tendo as suas religiões, né? Tanto que lá na Jerusalém eles tinham as 3 grandes religiões de lá, monoteístas, que são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E a cidade de Jerusalém ficava disputada entre essas 3 religiões, e tanto que cada um ficou com um local. O islamismo ficou no Domo da Rocha, que é o terceiro local mais importante do islamismo, que é de onde Maomé subiu aos céus. O cristianismo ficou na Igreja de Santo Sepulcro, que é o local conhecido como onde Jesus Cristo foi crucificado, onde aconteceu sua ressurreição, e também o seu enterro. E o judaísmo, eles ficaram pelos muros das lamentações, que é parte do segundo templo, que é localizado na própria Jerusalém,
que é considerado o local mais sagrado de todos na Jerusalém. Para dar uma aprofundada um pouco sobre os conflitos, os judeus eles acabaram ocupando a região da Palestina por volta de 2000 anos antes de Cristo, só que eles acabaram se espalhando pelo mundo por conta das perseguições que aconteciam. E essa saída em massa dos judeus, que acabaram saindo da Palestina, ficou conhecida como diáspora judaica. E os palestinos que são islâmicos, eles acabaram saindo da região só depois de 601 anos depois de Cristo. E no fim do século XIX acabou tendo início o movimento sionista, que é o movimento de retorno dos judeus, que eles acabaram voltando para a região da Palestina com o intuito de criar um Estado judaico no território que é considerado sagrado por eles. Depois que a população judaica acabou chegando e expulsando a população da Palestina, acabaram tendo vários conflitos entre eles. Tanto que em 47 a ONU aprovou um plano de partilha que, dizendo eles, era a única forma de solucionar o conflito entre 1 milhão de árabes e mais de 800 mil judeus. Iria ser dividido pela divisão de 3 partes, que é 57% para o Estado judeu, 42% para o Estado árabe, e a terceira parte seria compreendido pela cidade de Jerusalém, e ficaria por lá mesmo por Jerusalém. E os países árabes eles acabaram recusando aceitar o acordo, tanto que eles acabaram entrando em guerra nos anos de 1948 e 1949. E para acabar finalizando esse tema, as consequências que aconteceram com eles, cerca de 1 milhão de palestinos e árabes, eles acabaram vivendo sobre as custas dos israelenses. Eles perderam seus lares, eles acabaram se refugiando e acabavam morando em acampamentos na faixa de Gaza, e eles acabavam se imigrando para outros países, porque não tinha como eles ficarem lá. Teve mais de 300 que continuaram mais de 300 mil que continuaram em Israel, só que eles acabaram vivendo como cidadãos de segunda classe, não eram valorizados e acabaram que ficaram por lá mesmo. As guerras entre os países árabes e Israel transformaram o Oriente Médio em uma das regiões mais violentas do mundo. Estes conflitos ocorreram em sua maioria durante a Guerra Fria, onde o Estado de Israel recebeu ajuda dos Estados Unidos e os países árabes receberam ajuda da União Soviética. A Guerra de Suez foi uma guerra ocorrida em 1956, que envolveu Israel, França, Inglaterra e Egito. Ela ocorreu pelo domínio do canal de Suez, que ligava o porto egípcio Port Said, localizado no Mar Mediterrâneo, que ligava ao porto de Suez, no Mar Vermelho. Este conflito se deu pois o presidente do Egito, que era adepto ao nacionalismo árabe, nacionalizou o canal de Suez, que pertencia à Grã-Bretanha, indo assim contra os interesses das potências ocidentais. Com isso, resultou neste conflito, onde o exército israelense, com o apoio dos britânicos e dos franceses, atacou as forças egípcias. E em 1957, o Sinai foi ocupado e ficou sob controle de Israel. Com isso, o porto de Elia foi reaberto. Mas apenas em abril de 1957 que o canal de Suez foi reaberto para transições. A Guerra dos 6 Dias, também chamada de Guerra de Junho ou Terceira Guerra Árabe-Israelense, ocorreu em 1967. Ela foi a guerra mais curta que existiu entre os conflitos árabes com Israel. Esta guerra é considerada como uma resposta surpresa
realizada pelas forças de Israel contra o Egito, a Síria e a Jordânia. Ela foi ocasionada como resposta à formação do Estado de Israel, pois desde a sua criação, os países árabes ameaçavam derrubar o novo Estado. Neste conflito, Israel ocupou a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Com o fim deste conflito, os judeus tiveram a vitória em apenas 6 dias. O Egito contabilizou 11.000 mortes, a Jordânia 6.000 mortes e a Síria 1.000 mortes. Israel teve 70 falecidos, mas fez 6.000 prisioneiros. E essa guerra também marcou uma fase nova neste conflito entre os países judeus e palestinos, pois os palestinos começaram a ter consciência da sua força, da sua identidade, mas acabou que centenas de palestinos acabaram virando refugiados em territórios ocupados sob o domínio israelense. A Guerra de Yom Kippur recebeu este nome por conta do feriado da cultura judaica, o Dia do Perdão. Ela foi um conflito ocorrido entre Israel, Síria e Egito em 1973. Teve início causado pelo Egito e pela Síria, que atacaram Israel. Nisso, a Síria ultrapassou as barreiras do cessar-fogo nas colinas de Golã, que pertenciam a Israel na época. O principal motivo dessa guerra foi o domínio de territórios sírios de egípcios por Israel durante a Guerra dos 6 Dias, em 1977. Neste conflito, os Estados Unidos auxiliaram Israel e a União Soviética ficou do lado da Síria e do Egito. Com isso, ocorreu aumento nas tensões entre essas duas nações, os Estados Unidos e a União Soviética, que na época estavam na Guerra Fria. A Guerra de Yom Kippur resultou na resposta da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que respondeu com a suspensão da venda do óleo cru para os países árabes de Israel, que resultou no aumento do preço do petróleo e trouxe grandes consequências para a economia mundial, inclusive para a economia brasileira. A guerra no Líbano, ocorrida em 1982 entre Israel e Palestina, ocorreu por conta de Israel ter lançado a Operação de Paz na Galileia, que atacava os palestinos que viviam no Líbano. Israel tinha como objetivo impedir a ação da OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, em território libanês. E com isso, os palestinos tiveram que deixar o local obrigados. E após sitiar a capital libanesa por 10 semanas, o exército de Israel se retirou da cidade, mas permaneceu no sul do Líbano. Por isso que eles não podiam cantar vitória naquele momento. O movimento palestino se deu origem, pois os povos palestinos viviam em campos refugiados, em países vizinhos e na própria Palestina. Com isso, em 1964, foi criado a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que tem o objetivo a independência da Palestina, ou seja, a criação de um Estado palestino. O principal líder dessa organização era o engenheiro palestino Arafat, e os grupos dele, que eram liderados por eles, como a Al-Fatah, que é uma expressão árabe que traduzida significa conquista, adotaram a guerra de guerrilhas com o objetivo de conquistar as terras perdidas. Em 1985, Arafat ele propôs a paz, mas ele exigia em troca a retirada das tropas israelenses das áreas ocupadas. Mas Israel mostrou indiferença e continuou permitindo a entrada de judeus na faixa de Gaza e na Cisjordânia, que eram as principais áreas palestinas ocupadas por eles. O ato aumentou os ânimos e contribuiu para a primeira intifada, a Guerra das Pedras, que é uma rebelião espontânea da população palestina que vive nas áreas ocupadas por Israel e no setor árabe de Jerusalém.
e é apenas 13 anos depois que houve outra dessa. Em 1888, diversos grupos que entregavam a OLP proclamaram a criação de um Estado palestino. E com isso, estimulou a criação da Autoridade Nacional Palestina em 1953, que é um governo com legitimidade para negociar com outros governos. Mas nas últimas 4 décadas foram realizados acordos de paz mediados por potências e órgãos internacionais. Entretanto, não houve paz entre os países judeus e a Palestina. E em 2004, Arafat veio a falecer e Mohammed do Al-Fatah venceu as eleições para a presidência da Autoridade Nacional Palestina. Mas as eleições para o parlamento palestino foram vencidas pelo Hamas, que é um grupo radical contrário à negociação com Israel. O Estado palestino continuou apenas no papel, apesar de mais de 100 países, incluindo o Brasil, reconhecerem a sua legitimidade. O caso do Irã. O Irã é um dos maiores produtores mundiais de petróleo e ele se encontra situado entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, que é no Oriente Médio. Ele tem aproximadamente 78 milhões e 470 mil habitantes e são distribuídos entre várias etnias, e a maioria deles seguem o islamismo, e 90% deles são xiitas. Xiitas são pessoas que consideram o Corão uma única fonte de ensinamento religioso. E em 1953, esse cara da foto aí, ele é chamado de Shah Reza Pahlavi. Ele liderou um golpe de Estado que foi apoiado pelos Estados Unidos. Então ele passou a governar o Irã como um ditador. Ele repreendia todas as pessoas, ele fazia tudo de errado. Só que 10 anos depois ele decidiu modernizar essas práticas dele. Mas, ao mesmo tempo que ocorreu a reforma agrária, ou a extensão de voto, direito de voto para as mulheres, por outro lado, ele usava armas de última geração importadas pelos Estados Unidos. Então, ele reprimia os opositores da mesma forma que se fazia de bom com a reforma agrária e a extensão desses votos. E está escrito aí no meu slide sobre a ditadura, a corrupção e a ocidentalização, que é o que resume, né, o que o Shah Pahlavi foi. E depois disso, esse governo dele provocou a ira popular, ou seja, todo mundo ficou revoltado. E ele foi deposto e depois teve que fugir do país. E agora que é proclamada a República Islâmica, que é de um outro cara que a gente vai falar agora. Agora a gente entra no governo de Khomeini. É o governo que todo mundo, toda a população esperava, né, uma revolução. Ele era radicalmente anti-americano e logo transformou essa República Islâmica em um Estado teocrático. Ou seja, é um país que a vida social e política está relacionada às normas religiosas. Por isso que nós conhecemos o Irã geralmente por causa da religião, né, que era bem forte lá. E essa unidade entre essas duas coisas, de religião e política, fazíamos caracterizar esse governo dele chamado de fundamentalismo islâmico. Então era baseado numa lei chamada Sharia, que estabelecia normas para a vida política, social e moral do cidadão, além de banir o Irã de hábitos ocidentais. Então, ou seja, a gente acha que veio para revolucionar, só que retrocedeu o país ainda mais. E por quê? Porque houveram os códigos de conduta. Esses códigos de conduta proibiam os homens de usar gravata, a mulher tinha que usar o véu, se cobrir da cabeça aos pés em ambiente público, usar maquiagem, pintar unha, mulher proibida de rir, de conversar com o sexo oposto.
normas absurdas, né, que só fez o Estado retroceder ainda mais. Khomeini faleceu, e com a morte dele, ele teve sucessores, né, que deram a continuidade no estilo de governo que ele fazia. Ou seja, ele reforçava o poder do clero xiita e o Estado teocrático. Mas depois, quem foi presidente foi o Mohamed Khatami. Ele era apoiado pelos intelectuais, jovens e mulheres, então ele buscou modernizar o país sem alinhar aos Estados Unidos. Porém, não durou muito tempo, porque a soberania do Irã parecia que estava ameaçada. E os conservadores acabaram ganhando força novamente e elegeram Mahmoud Ahmadinejad, não sei ler, desculpa, para a presidência. E por incrível que pareça, com o governo dessa pessoa, a economia cresceu, as condições de vida da população melhorou, a esperança de vida, e o Irã tornou-se uma importante liderança nessa região do Oriente Médio. E ele sofria uma forte oposição liderada pelos Estados Unidos, que acusavam de manter um programa nuclear destinado aos fins militares. Isso fez o Irã interromper esse programa nuclear e depois assinaram um acordo nuclear, ou seja, o Irã, junto com a China, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Rússia e Alemanha, eles assinaram esse acordo nuclear, que teve até uma repercussão internacional. E pelo acordo, o Irã poderia produzir e usar essa energia de forma pacífica e controlada, mas não podia desenvolver armamento atômico. E em troca disso, essas potências elas se comprometeram em suspender, a partir do início de 2016, as sanções econômicas que prejudicavam a economia do Irã. Agora irei falar sobre o Afeganistão. E antes de mencionar qualquer outra coisa, é importante falar que esse país ganhou tanta notoriedade a partir da invasão da União Soviética em 1979. Neste momento a gente estava vivendo em um contexto de Guerra Fria, e esse país, que é do Oriente Médio, tem uma população muçulmana, teve ajuda dos Estados Unidos para combater as tropas soviéticas que estavam buscando espalhar o socialismo no mundo. Para ajudar, então, os Estados Unidos forneceu armas e treinamento para o país. E aqueles que eram treinados do Afeganistão eram chamados mujahidins. Estes eram grupos extremistas religiosos que estavam ali dispostos a ajudar o país neste momento. Mais tarde, 10 anos depois, em 1989, a União Soviética retira as tropas deste país, e esses mujahidins se dividem em Al-Qaeda e Talibã, que ficam dois grupos extremistas muito fortes, agora sozinhos. Al-Qaeda é o primeiro grupo a ficar no poder, surgido em 1988, mas logo em 1996 o Talibã assume o poder e permanece até o ano de 2001. Vale mencionar que esse grupo Al-Qaeda era liderado pelo Osama Bin Laden, que mesmo não estando no poder, ele era um grupo que estava ficando forte enquanto o Talibã assumia ali o governo. No ano de 2001, último ano do Talibã no poder, foi realizado um ataque nos Estados Unidos, direcionado a dois grandes símbolos de poderio nos Estados Unidos, um econômico, as Torres Gêmeas, e ao militar, o prédio do Pentágono. A partir daí, vendo a situação na tentativa de se prevenir de outros ataques, o então presidente George Bush, ele instaura a doutrina Bush, que basicamente é a invasão do Afeganistão pelas tropas estadunidenses que ali iam tomar o poder e fazer com que o país permanecesse sem trazer riscos aos Estados Unidos novamente. Essas tropas encaminhadas para o país durante a doutrina Bush foram retiradas apenas no ano de 2021. Ou seja, passou o governo de Obama e passou o governo de Trump
e ainda assim as tropas permaneceram lá. Por isso que recentemente a gente viu uma grande confusão lá no Afeganistão, porque houve a retirada dessas tropas dos Estados Unidos e rapidamente o Talibã tomou o poder, tomou a capital do país novamente e voltou àquelas opressões que cometia quando estava no poder nos anos de 1996 a 2001. Eu vou falar agora sobre a invasão no Iraque, que aconteceu em 2003, onde os militares dos Estados Unidos e os militares britânicos deram início aos ataques na cidade de Bagdá, e 5 dias depois desses ataques, que aconteceu os bombardeiros, a capital entrou em confronto com o exército do Iraque, que já contabilizava um total de mais de 1.000 mortos. E no mês seguinte, Bagdá foi tomada pelas forças dos Estados Unidos, e eles acabavam enfrentando as tropas e milícias do norte, que acabavam que eles eram fiéis ao ditador Saddam Hussein. A intenção dos Estados Unidos de ter invadido lá é que eles achavam que eles tinham várias armas poderosas que os terroristas poderiam usar para invadir outros países, atacar outros países, como já aconteceu no próprio Estados Unidos. Só que eles chegaram lá e descobriram que as armas que eles tinham eram bem inferiores do que eles imaginavam que iriam encontrar lá, os terroristas poderiam utilizar. E com isso, o único argumento que o país tinha para poder justificar a decisão de eles invadir lá, caiu o argumento, não tinha mais argumento para isso, para poder invadir. E para finalizar, os Estados Unidos, somente 6 anos depois de ter invadido lá, que começou a tirar as tropas dele, depois de 6 anos, no governo Barack Obama, e tudo isso custou mais de $1 trilhão para os Estados Unidos e várias pessoas que morreram na invasão do Iraque para tentar destruir as armas dos terroristas. Agora eu vou comentar um pouco sobre as lutas populares na África do Norte e no Oriente Médio. Tudo começou em dezembro de 2010, na Tunísia, quando um jovem ateou fogo no próprio corpo depois que a polícia fechou sua fonte de renda, que era uma banca de frutas e verduras. O caso, depois de denúncias de corrupção do governo, teve uma onda imensa de protestantes contra o desemprego, a pobreza e a inflação. Em 14 de janeiro, o presidente deixou o país. Com o sucesso desse evento, outras manifestações também começaram em terras do norte da África e do Oriente Médio. No Egito, a nação mais influente da região, 18 dias de protestos foram suficientes para que, em 11 de fevereiro, o general Mubarak também deixasse o território e o cargo. Os militares que se recusaram a lutar contra os civis assumiram o governo interinamente.